E olha, quem ouviu ontem o Jornal Gente já viu que tinha alguma coisa muito estranha quando eu, o Pedro Campos e o Cláudio Humberto... Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Quando a gente comentava ontem a respeito daquelas notícias tão desencontradas que saíram nos jornais sobre da onde sairia o recurso para financiar o tal do Renda Brasil. Tinha gente bancando que o dinheiro ia sair dos aposentados, congelando o benefício, que ia sair de desempregado, cortando auxílio-desemprego, que ia sair de benefício de auxílio social que é pago hoje, por exemplo, a pessoas portadoras de deficiência. Minha gente, que governante ali com um mínimo de cabeça no lugar, olha uma proposta dessa e fala assim, é isso aí, a gente vai cortar dos velhinhos, dos deficientes e dos desempregados para criar um outro projeto. Isso não existe. Isso não existe, estava muito estranha aquela história. Cheiro de coisa plantada. Bem, evidentemente que depois, logo depois, ontem aqui do fim do jornal, umas 10 e pouco da manhã, o presidente Jair Bolsonaro, com aquele jeitão dele, apareceu nas redes sociais falando que não tinha mais Renda Brasil e usou aquela expressão cartão vermelho. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. No meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Lógico, quem é que vai comprar uma história dessas? Aí o ministro Paulo Guedes, na sequência, disse que não vestia essa carapuça do cartão vermelho, não. Então, com essa decisão de estender o auxílio emergencial até o fim do ano, ele acabou com a consideração sobre o Renda Brasil agora. E ficou, então, aquela ideia de que os estudos prosseguiriam para ver, a partir de 1º de janeiro, onde aterrizaria esse auxílio emergencial. Levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim. Cartão vermelho não foi para mim. E se fosse, já todos saberíamos, porque quem tem ali a posse do cartão vermelho é o presidente da República e ele pode mostrar o cartão para quem ele quiser. Bem, o que acontece? Existe o teto de gastos, né, Cláudio? Com o teto de gastos, não se pode criar despesa nova sem que você indique a receita. E num momento, hoje, em que o dinheiro está faltando, é difícil indicar de onde vai sair o recurso. Aí o ouvinte pode perguntar, puxa, mas e o auxílio emergencial, que atingiu mais de 60 milhões de brasileiros, pago por meses? É a situação fiscal agora de exceção que foi criada por causa da pandemia. Então é uma espécie de pode tudo em 2020. Em 2021 volta a regra antiga e aí já não pode. O que se pôde fazer nesse momento aqui com o gasto público. Presidente nenhum, em sã consciência, vai querer primeiro correr risco de infringir o teto de gastos constitucional e aí correr o risco, por exemplo, palavra que já foi citada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, de enfrentar um processo de impeachment ou de comprar uma briga gigante com os mais necessitados da sociedade com um ganho que não é tão palpável assim. Quando você tira de um pobre para dar para outro, quem grita mais é quem perdeu, não aquele que ganhou. Politicamente é assim que acontece. Então, é claro, não ia ter outra possibilidade a não ser essa. Agora fica a pergunta, aliás, várias, né, Cláudio, ficam nesse momento. Paulo Guedes saiu queimado até que ponto desse episódio? E o tal do Renda Brasil, será que foi engavetado para sempre mesmo, Cláudio? Eu acho que não. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, Pedro Campos. Acho que não. O que o presidente fez, na verdade, quando ele anunciou aquilo ali, foi anunciar a desistência de mudar de nome de Bolsa Família para Renda Brasil. Trata-se disso. O presidente quis estancar essa história, aproveitou essa ocasião para liquidar com qualquer devaneio nesse sentido, né? Ele nunca gostou, ele jamais gostou da ideia de trocar o nome do Bolsa Família pelo Renda Brasil, né? E até porque isso deu munição aos seus opositores. O que é que a turma estava fazendo por aí, Brasil afora, né? O pessoal de oposição estava espalhando a notícia de que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Não era uma mentira, porque afinal de contas o Bolsa Família ia acabar, mas em seu lugar ia surgir o Renda Brasil. Mas isso começou a provocar um certo desgaste nele, né?
isso começa a pegar. E ele sabe, ele é um político experiente, sabe muito bem que essa turma que lhe faz oposição hoje é especialista em espalhar boatos envolvendo o Bolsa Família. É bom lembrar que na campanha de reeleição da então presidente Dilma Rousseff, esse boato foi decisivo, até hoje considerado decisivo, para que a então presidente fosse reeleita, né? O seu opositor crescia, crescia, estava ali pau a pau, e Aécio Neves era o candidato que poderia ter sido, não fosse o boato, mais do que um boato, né? Isso foi até proclamado durante o programa eleitoral gratuito do Partido dos Trabalhadores, de que o Bolsa Família ia acabar. O Bolsa Família atende a milhões de pessoas, né? E de famílias, sobretudo, né? E de eleitores, né? Pobre também vota. E o pobre que precisa tanto do Bolsa Família não pode nem imaginar um futuro governante ou um governante que venha acabar com o programa. Então, esse boato de que o Bolsa Família ia acabar acabou sendo liquidado pelo presidente ontem com esse anúncio. O que ele não vai abrir mão é de melhorar isso, de melhorar o Bolsa Família. Ele quer capturar politicamente, entre aspas, essa bandeira do Bolsa Família, mas sem mudar de nome. Vai aumentar substancialmente o seu valor, as pessoas então vai acontecer o que aconteceu na questão lá da ajuda emergencial, né? As pessoas serão gratas ao presidente que garantiu uma coisa como essa e politicamente para ele é muito positivo. O cartão vermelho foi para todo mundo, né? Não teve um endereço específico, né? Ontem, quando foi chamado ao Palácio do Planalto, o ministro da Economia recebeu a orientação de controlar a sua turma, de controlar os seus auxiliares, né? Tem lá uns técnicos, uns tecnocratas, que ficam mesmo imaginando. Eu me lembro daquela revista em quadrinho, né? Que tinha lá a Madame Mim, com aquele tacho de bruxa, né? E ficava ali inventando as coisas mais escalafobéticas. É mais ou menos isso que acontece em qualquer equipe econômica. Os caras ficam imaginando formas né, maneiras de alterar regras e também de financiar outras ideias. O que é que acontece? O que é que aconteceu? Né? Por que a gente ontem estava discutindo esse assunto aqui? Porque as manchetes dos 3 principais jornais do país eram, não manchetes, mas o assunto esse assunto era tratado, o financiamento do Renda Brasil, de 3 maneiras diferentes nos 3 jornais principais. Ou seja, essa equipe econômica plantou em cada jornal uma versão diferente, né? Quando escolheu a Folha, por exemplo, para plantar a notícia de que, ou para informar, não é plantar, né, mas para passar a informação de que o governo considerava a possibilidade de reduzir os benefícios para idosos e também deficientes, os caras ficam lá, essa aqui a Folha vai adorar, né? E aí, no final das contas, o que a gente percebeu é que esse tipo de fonte, na verdade, né, na equipe econômica, não tem a credibilidade devida, ou seja, ela não tem a dimensão adequada para gerar um noticiário como esse, né? O que o presidente fez foi pôr ordem na bagunça, lembrando que é ele quem manda, é ele quem decide, e não vai ser esse tipo de balão de ensaio que vai alterar a situação. O Bolsa Família continua, é isso que ele quis sinalizar o tempo todo, agora, né, para exatamente calar o boato de que ia acabar, e a intenção dele é, de fato, melhorar muito no ano que vem, em 2021, o valor que é pago às famílias pobres aqui no Brasil. Bolsa Família, Renda Brasil, o que interessa para quem é mais vulnerável é quanto que essa pessoa vai receber e qual será o período, né, e as condições para que receba essa ajuda do governo, né? Então, esse nome hoje é muito importante, como ressaltou bem o Cláudio Humberto aí, né, do ponto de vista do medo que algumas pessoas têm que esse benefício acabe, mas o país vai ter de discutir durante esses 3 meses em que o auxílio emergencial foi prorrogado com um valor menor, até dezembro, então, essa condição está garantida, né, para a população mais vulnerável, e tem de ser para a população mais vulnerável apenas.
o país não vai sustentar, né, uma bolsa, um auxílio aí para quem, por exemplo, tem emprego, para quem, por exemplo, é funcionário público, para quem tem, né, renda, né? Essa ajuda é justamente para aquelas pessoas que mais precisam e que estão em alguma condição ali de extrema pobreza, né? No mundo inteiro funciona assim esse tipo de ajuda. Então, o que nós precisamos informar e trazer com clareza e com transparência para o debate público é quais são as condições e qual o valor que o país suporta pagar nesse auxílio aos mais pobres, àqueles que mais precisam, né? É hora de discutir o Bolsa Família. É hora, depois desse momento do auxílio emergencial, as pessoas que ganhavam 100, 150 reais por mês, elas passaram a ganhar 600 reais por mês durante o Bolsa Família, durante a pandemia, né? Até aqueles que eram integrantes do Bolsa Família. Então, o que o governo está discutindo agora, e vai ter que fazer essa discussão, e já disse que haverá um programa para os mais vulneráveis, isso é o mais importante, é saber de onde vem essa grana? Quem que vai pagar essa conta? Nós vamos fazer uma reforma administrativa? O quanto disso volta para o governo também, não é, Pedro? Porque volta. A economia brasileira, é claro, está num momento difícil, como de todo mundo, mas a gente já fez aqui mais de uma entrevista sobre estudo feito durante esse período, indicando que, com o pagamento do auxílio emergencial, a consequência foi menos grave do que seria, porque teve dinheiro circulando, coisa que não haveria se não fosse o pagamento do auxílio emergencial. Então tem o outro lado também, não é? É algo que faz, especialmente a economia de cidade pequena, cidade onde as pessoas mal têm renda, faz circular a economia. Eu só acho, Thaís, que o presidente Jair Bolsonaro não pode cair no erro de achar que esse programa, quanto mais beneficiários tiver, melhor ele será. Que foi o erro cometido pela gestão petista, né? Que achava que quanto mais gente no Bolsa Família, aquilo era melhor. Aquilo é pior. Quanto mais gente você tiver que ajudar, quer dizer, essas pessoas estão precisando de ajuda, elas não têm emprego, elas não têm capacitação, né, para ocupar um posto de trabalho. Então, quanto mais gente a gente conseguir tirar desse programa, seja o Renda Brasil, seja o Bolsa Família, quer dizer que a nossa economia está melhorando. Quer dizer que nós estamos conseguindo voltar, né, a roda do investimento, da infraestrutura, né? Nós estamos conseguindo retomar o emprego, retomar a nossa força da nossa economia, né? Então, precisamos partir, me parece, desse tipo de debate e não desse outro debate aí de balão de ensaio, de tirar a renda de aposentado, que a gente sabe que isso aí não vai para frente. Ninguém vai conseguir aprovar uma medida como essa. O Cláudio está em Brasília diariamente e traz para a gente a percepção do que chega lá em Brasília, né? Não é preciso você ter muita experiência também para imaginar que o Congresso jamais vai aprovar um benefício desse. Vejam, e eu repito o que eu disse ontem aqui, vejam o parto que foi para discutir o benefício de prestação continuada durante a reforma da Previdência. Foi uma coisa colocada ali, né, meio que como algo para desviar o foco de outras coisas, porque mexia com muitos vulneráveis, mas que sofreu uma resistência já desde o primeiro momento. Mas ainda bem que houve resistência também, né, Pedro? Porque claro, como é que você tira a única receita de uma pessoa que não tem condição de ter renda? E a gente percebeu também agora em todo esse episódio envolvendo o auxílio emergencial, não é? Como o nosso país tem necessidades gigantes, não é? Como a gente vive, infelizmente, num país pobre. R$600, gente, isso aí dá $100 e poucos por mês. Esses R$600 fizeram uma diferença gigantesca na sobrevivência dessas pessoas, no resultado da economia. É um país com muitas, muitas necessidades. Quando a gente vê, por exemplo... Oi, Cláudio. E fez, né, Thaís? Possibilitou que muita gente, inclusive, com esse auxílio, saísse daquela linha de extrema pobreza, né? Só para mostrar como é importante mesmo a manutenção desses programas sociais de transferência de renda. Mas o debate que a Thaís está trazendo aqui, eu acho importante também, pode ser impopular, né? Mas não é com essa ajuda que nós vamos salvar a economia, né? Não é isso. Não, pode melhorar a economia, isso vai melhorar a vida dessas pessoas, mas... O melhor programa social é o emprego, né, Pedro? Exatamente. Esse tem que ser o foco, né? E por isso o presidente, quando falou nas primeiras vezes em mudar o Bolsa Família, ele falava sobre condições, né, para que as pessoas pudessem receber, e nessa reformulação do Bolsa Família, do Renda Brasil, receber o benefício. Então,
nós vamos ter que rever essas regras também, né? Quem que vai receber o Bolsa Família? Quem são esses vulneráveis? Quem são esses miseráveis que precisam dessa ajuda do governo? Até porque se a gente olha no critério que foi colocado para o auxílio emergencial, é assustador o número de pessoas. Vai, tudo bem, excluindo aqueles que fraudaram, que a gente sabe que houve, mas foi uma minoria. Sim. Mais de 60 milhões de A grande brasileiros que comprovaram que estavam precisando de ajuda durante esse período. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Se a gente excluir as crianças, é quase metade da população que teve direito a esse benefício, a população economicamente ativa e que não tinha emprego. É gente sem renda nenhuma. Né? É claro que sempre se soube que essas pessoas existiam, porque isso está ali na contabilidade, não é? Não são invisíveis, mas eram pessoas que não estavam incomodando. Enquanto não incomodam, vida que segue. Quando chegou uma situação como essa, em que a renda de todos despencou e que, de fato, havia ali uma situação próxima à calamidade, você não pode deixar um país inteiro sem nenhuma renda. Isso ficou muito claro. E agora não dá mais para colocar debaixo do tapete, né? Essas pessoas precisavam dessa ajuda para sobreviver. Era uma questão de traqueotomia na pista, né? Era uma questão de socorro. Daí a denominação de ajuda emergencial. Essas pessoas não tinham a menor perspectiva, até porque estavam proibidas de circular nas ruas, não tinham a menor perspectiva de colocar um pedaço de pão sobre a mesa. Né? Gente que passava, que havia um risco evidente, já estava, né, numa situação muito crítica de passar fome com seus familiares. Né? Essa ajuda emergencial foi central nesse momento, né, em que o Brasil enfrentou essa crise dos diabos que a gente ainda enfrenta. Mas foi graças a essa ajuda emergencial que os brasileiros, diferentemente de muitos outros países, puderam enfrentar com um mínimo de dignidade esse período. Né? Eu, como o Pedro, eu também acho que os governantes deviam ter a dignidade de criar projetos ou programas de transferência de renda, garantindo uma saída dele, né, daquele programa, garantindo que ele, atingindo um determinado nível, conseguindo o emprego, etc. e tal, ele teria então que deixar o programa. Mas os governantes ficam muito tentados a manter isso permanentemente, né? Porque, afinal de contas, isso reverte em voto. E não é um voto do cara que foi lá e vendeu o seu voto pelo Bolsa Família. É o voto da gratidão. O brasileiro é muito afetuoso, é muito grato a quem lhe faz o bem, etc. E eles se identificam lá, aquele governante, como que está ali fazendo o bem, e ele não está nem aí se o cara é ladrão, como foi no caso do governo do PT. Os mais pobres eram gratos ao então presidente Lula, exatamente por isso, porque ele atribuíam ao Lula essa grana do Bolsa Família. O Lula é ladrão? Para ele isso seria irrelevante. O mais importante não que fosse irrelevante, mas o prioritário era que era a Bolsa Família, que era tão essencial na sua vida, né, na rotina dos seus. Agora, para você ter uma ideia, eu acho que já contei essa história. Lá atrás, durante o governo Lula, eu fui numa entrevista, uma conversa para entrevista com o então ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, um político mineiro, muito, muito competente, aliás, e eu falei sobre isso, usei essa expressão porta de saída pela primeira vez. Eu disse, ministro, e a porta de saída para este programa? Ele ficou assim, revoltado, entendeu? Isso não existe porta de saída no Bolsa Família, só existe porta de entrada. E aí foi quando eu percebi claramente, né, que o projeto do governo era atrair o maior número possível de pessoas, porque afinal de contas era uma grana pública, um dinheiro que saía do Tesouro Nacional, não saía do bolso deles, né? E por quê? Porque aquilo representaria um programa eleitoral, digamos assim, de garantia de votos, que era espetacular. E foi exatamente isso que fez os governos do PT. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro parece ter feito uma opção muito parecida, né? A opção de empunhar essa bandeira do Bolsa Família. Há projetos, há ideias no âmbito do governo, inclusive que alteravam o Bolsa Família na transformação, na mudança de nome para o Renda Brasil, que exatamente estabelecia essa tal de porta de saída. O que era isso? As pessoas beneficiadas seriam requalificadas,
a elas seria, inclusive, garantido o acesso ao emprego. Depois de empregados durante um certo período, aí sim ela seria desligada do Bolsa Família. Era essa a ideia. Eu acho que essa ideia vai prevalecer, vai permanecer, pode ficar na prateleira aí durante algum tempo, até porque o governo, entre outras vantagens desse episódio de ontem, é que o governo suspende por alguns meses, digamos assim, a aflição que é descobrir de onde vai tirar o dinheiro para financiar isso.